Olá, meu nome é Janine Guimarães e eu sou nutricionista. E o tema que eu vou falar é epigenética e nutrição, um caminho para a felicidade. E eu quero te contar que esse é um caminho que transforma a vida das pessoas, que transformou a minha vida. Porque não é simplesmente sobre adequação de calorias e adequação de nutrientes na sua dieta, mas é sim sobre identificar potenciais alergênicos, eliminar e reparar o seu organismo para transformar a sua saúde. E todo mundo sabe o que é genética, que é a transmissão dos genes, as nossas características de um ser vivo para o outro. Está lá no núcleo da nossa célula, o nosso código genético, e ele é passado de uma geração para outra. E isso transmite as nossas características físicas e também se eu tenho propensão de ter doença cardiovascular, se eu tenho diabetes na família, câncer. E durante muito tempo a genética foi tratada como uma sentença, um destino, né? Como se não houvesse nada que pudesse ser feito a respeito dessa característica em relação às doenças. E a epigenética, que é um campo da ciência que vem sendo estudado mais recentemente, é aquilo que está fora da genética, sobre a genética. Epi é sobre. E são os fatores ambientais que mudam a expressão dos genes, incluindo a dieta. Essas mudanças na expressão dos genes, elas incluem vários fatores e é a forma como um gene pode ser ativado ou silenciado. E aí que entra a magia, né? Porque se as nossas escolhas, elas vão ser determinantes na saúde ou na doença. E para entender um pouco a influência desses fatores da epigenética, a gente precisa fazer uma reflexão sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Né? Com a modernização, a gente tem aí, se a gente olhar 50 anos atrás, a gente tinha um solo muito mais rico em nutrientes. A gente não tinha a contaminação dos rios, a contaminação do solo por metais pesados, por fertilizantes, agrotóxicos, né? Hoje a gente tem uma poluição que inclusive a gente tem partículas de microplásticos que estão em contato com a nossa pele. A gente tinha uma alimentação mais natural, se cozinhava mais em casa, não se tinha uma oferta tão grande de produtos industrializados. A gente também tinha uma vida que a gente se movimentava mais, as pessoas não tinham as facilidades que tem hoje, né? Hoje você com um comando de voz, você abre uma porta, você liga o seu carro. Então as pessoas passaram a se movimentar, ter uma oferta maior de calorias e por outro lado, uma movimentação menor, um sedentarismo. E um menor estresse social, né? Se tinha um menor estresse social, hoje as pessoas passam horas no trânsito. E tudo isso, esses fatores, né, levando a uma alta carga tóxica, né? Nós estamos em contato com metais pesados, com poluentes, com agrotóxicos, com aditivos químicos que estão nos alimentos industrializados, aditivos químicos que estão nos produtos de higiene e limpeza. E tudo isso interagindo com o nosso corpo, enfraquecendo o nosso sistema imunológico. E a gente não pode viver numa bolha, né? A gente não tem como viver numa bolha, mas existem maneiras, hábitos que a gente pode escolher que vão minimizar esses efeitos. E o nosso corpo, ele é um organismo vivo, ele é formado de organismos vivos, células vivas, bactérias. Nós temos trilhões de células, trilhões de bactérias e nós estamos passando o tempo todo por um processo de renovação celular. Interações químicas, reações químicas estão acontecendo a cada segundo no nosso organismo. Quando eu faço isso aqui na minha mão, eu estou eliminando células mortas e dando lugar a uma renovação celular. E esse processo de renovação celular é dependente de nutrientes. Então, muitas vezes as pessoas fazem restrições, elas retiram. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é dar nutrientes. Uma célula nossa precisa de mais de 40 nutrientes. Então, nós precisamos dar alimentos
para que eles sejam digeridos, para que eles sejam bem absorvidos e aproveitados e cheguem até as nossas células, formando células mais saudáveis. E tudo isso vai levar a um funcionamento mais efetivo do nosso metabolismo e do nosso organismo e de todas as nossas funções. Além disso, nós temos 50 trilhões de células e nós temos mais de 100 trilhões de bactérias que vivem, que colonizam o nosso organismo. Só na pele nós temos 1 trilhão de bactérias, que é a nossa primeira barreira, né, de contato com o mundo externo. E o nosso intestino, que a microbiota intestinal é a mais estudada até agora, são mais de 100 trilhões de bactérias que colonizam o nosso intestino e elas têm um papel fundamental no equilíbrio da nossa saúde. Nós temos as bactérias positivas, que são aquelas benéficas, e temos as negativas, que são aquelas que causam doenças. E existe um equilíbrio. E quando existe uma harmonia, um equilíbrio, nós temos saúde. Essas bactérias, essa microbiota, ela influencia a nossa saúde. Por quê? Porque ela protege a nossa barreira do intestino do contato com agentes agressores. Só que quando a gente tem uma vida de estresse, quando se produz muitos radicais livres, essa alta carga tóxica, e a gente ainda ingere produtos alimentícios carregados de aditivos químicos, de agrotóxicos, de todas essas toxinas, a nossa microbiota, ela vai passar por um processo de desequilíbrio. E nós vamos ter uma perda da nossa barreira intestinal. Imagina que o nosso intestino tem, as células são assim, bem juntinhas, que é um fator de proteção. Quando eu tenho um desequilíbrio da minha microbiota por conta desses agentes agressores, essas células elas ficam assim. E aí isso facilita a entrada das toxinas. E tudo aquilo que é estranho para o nosso corpo é chamado xenobiótico. Todos esses xenobióticos, eles entram na nossa corrente sanguínea e eles ativam de uma forma muito inteligente que o nosso organismo funciona, ativa o nosso sistema imunológico, porque o corpo não reconhece, é um corpo estranho. Se é estranho, o sistema imunológico precisa combater. Agora imagine o tempo todo essa agressão, esses agressores entrando. Então o sistema imunológico vai ser ativado cronicamente. E isso leva a uma deficiência na resposta imunológica. E isso leva a um processo de inflamação crônica. E aí, cada um tem uma individualidade genética. E aí, lembra aqueles genes que estão lá silenciados? Então, eles vão se manifestar nos seus órgãos de choque. Então, algumas pessoas vão ter afetado a sua tireoide, outras pessoas, algumas mulheres, os hormônios reprodutores, outras pessoas vão ter a memória, a capacidade cognitiva, ou então uma depressão, uma resistência à insulina, que pode levar a um diabetes. E esse processo de inflamação faz com que as pessoas sobrecarreguem o seu sistema de detoxificação, e aí a maior parte da nossa detoxificação acontece no fígado, né, conhecida como detox. O fígado ele é responsável pela detoxificação dessas toxinas. Ele já fica paralisado, ele não consegue mais eliminar essas toxinas. E essas toxinas têm afinidade por células de gordura, então elas se alojam nas células gordurosas e isso tudo leva a uma resistência à perda de peso, a uma inflamação, uma desregulação no centro de controle do apetite, lá no nosso cérebro, inativação de enzimas, deficiência no processo de digestão, elevação dos níveis de cortisol. Então a pessoa está sempre num estado de fadiga, de estresse, de cansaço, alteração do ciclo circadiano, ou seja, não é nem só insônia, a pessoa não tem o sono reparador, não elimina as toxinas, acorda cansada. Queda na produção de neurotransmissores como a dopamina, ou seja, o nível de ansiedade ainda maior. O nosso intestino, ele produz 95% da nossa serotonina. Se a microbiota está em desequilíbrio, se há esse aumento da permeabilidade, dessa quebra da barreira intestinal, o que acontece?
a produção de serotonina fica deficiente também. E a serotonina é o hormônio da felicidade. Quanto mais tempo de circulação de serotonina, mais estabilidade, mais bem-estar e prazer eu sinto. Mas a pessoa fica num estado daí de ter que consumir alimentos açucarados que vão formar serotonina. Só que picos de serotonina. Então eu tenho euforia, tristeza. Euforia, tristeza. E a pessoa fica nesse ciclo vicioso, se alimentando de alimentos altamente palatáveis, ricos em glutamato de sódio, alimentos que essa alta palatabilidade e que fazem com que a gente fique assim. Esse ciclo sobe e desce de emoções. Então, todo o metabolismo ele acaba sendo afetado. E isso leva a doenças, a alergias, a sensibilidades alimentares. E aí eu falei principalmente em relação à dieta, metais pesados, poluentes, dos cianobióticos, mas as proteínas como o glúten, como a proteína dos laticínios, da soja, do ovo, elas são potencialmente reativas em pessoas que estão passando por esse processo. Então, muitas vezes a pessoa ela tem essa sensibilidade, ela tem um sintoma até 7 dias, não é uma reação imediata. Então, ela não consegue relacionar com aquele alimento que está causando essa sensibilidade. Uma outra função do nosso intestino, 70 a 80% das nossas células imunológicas, elas são produzidas pelo intestino. E isso é fácil de entender quando a gente imagina que o intestino é como se fosse uma barreira de proteção entre aquilo que a gente ingere e a nossa corrente sanguínea. Então, essas células imunológicas, como elas estão ali, esse processo de agressão o tempo todo crônico, ele vai levar a uma resposta exacerbada. Inclusive, essas células imunológicas vão acabar atacando as próprias células saudáveis do corpo. E isso leva a reações autoimunes. Então, doenças autoimunes como psoríase, fibromialgia também têm relação com esse desequilíbrio, essa alta carga tóxica, esse desequilíbrio da microbiota e essa perda da barreira intestinal. E aí o que nós usamos nessa situação são os 6 R's: remover, reparar, restabelecer, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Remover. É preciso remover aqueles alimentos potencialmente alergênicos, e isso é uma avaliação individual, dependente da individualidade bioquímica de cada um. E tem outras questões mais simples, como remover plásticos, remover produtos de higiene e limpeza, sabe? Excesso de produto de higiene e limpeza, tudo com cheirinho, com cores, quanto mais neutro, melhor. Por quê? Porque isso está destruindo a nossa microbiota e já começa na microbiota da pele. Então é preciso remover aquilo que está fazendo mal. Depois nós vamos reparar. Por quê? Reparar a função digestiva e a função absortiva. Muitas vezes essas pessoas elas estão sem formação de ácido clorídrico, elas não fazem uma boa digestão por vários motivos, começando pela mastigação, que ela é muito importante. O nosso estômago não tem dentes, então a gente precisa fazer uma boa mastigação para facilitar a quebra das moléculas pelo nosso estômago. E pela introdução de enzimas digestivas, né? Mamão, que tem betaína, abacaxi, que tem bromelina. Eu gosto muito das ervas frescas, salsinha, cebolinha, hortelã, tomilho, orégano, os temperos como a cúrcuma, porque eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória, e eles ajudam na reposição dessas enzimas, dessas funções do nosso estômago. Limão, vinagre, porque vai facilitar. E lembra quando eu falei que os processos do nosso corpo, eles são todos dependentes de nutrientes? Nós temos uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro, que vai formar o ácido clorídrico.
Ácido clorídrico só é formado quando tem zinco, porque o zinco é um mineral que é um cofator, ele faz a ligação entre a molécula de hidrogênio e a molécula de cloro. Então, nós precisamos dar os nutrientes que façam essa ligação entre as moléculas no nosso corpo. Isso é muito importante. Então, nós vamos aí reinocular, que é o próximo passo, que são as bactérias probióticas, mas é somente depois da gente fazer a reparação do nosso processo digestivo e de absorção no intestino. Então, tem alguns nutrientes como ácidos graxos, glutamina, que são nutrientes que vão fazer essa reparação, que vão reparar o muco do nosso trato digestivo. E aí nós vamos para os probióticos, que são as bactérias vivas que estão nos alimentos fermentados, kefir, kombucha, queijos, picles, todos iogurtes, eles têm bactérias vivas. Então é hora da gente repor essas bactérias boas no nosso organismo. E tem fibras, que nós chamamos de fibras prebióticas, que alimentam as bactérias probióticas. E os alimentos que contêm essas fibras prebióticas são alho, cebola, aveia, a biomassa da banana verde. Então, alimentar essas fibras, essas bactérias probióticas é muito importante. E aí nós vamos para o quinto passo, que é reequilibrar. E aí tem outros fatores que nós precisamos reequilibrar além da dieta, que é a nossa respiração, que é o nosso sono. O sono é muito importante. O sono reparador, ele ajuda o organismo a eliminar as toxinas. Na natureza é tão perfeita que a gente, quando a gente dorme durante o nosso sono, o nosso corpo se prepara para essa desintoxicação, para essa limpeza, né? Quando você acorda, o xixi ele é mais amarelo, é mais concentrado, é porque o teu organismo está eliminando as toxinas que passou durante o sono, fazendo essa limpeza. E aí tem estratégias como meditação, como trabalhar a respiração, e também a higiene do sono. Então, antes de dormir, né, pelo menos 1 hora antes de desligar a tela, celular, televisão, né, e fazer uma leitura, ou então uma oração, uma meditação, algo que vá acalmando para que você estabeleça uma qualidade de um sono reparador. E eu quero concluir dizendo que uma alimentação adequada, que respeita as individualidades de cada um, é a condição para uma sociedade mais saudável, que possa expressar e alcançar todo o seu potencial e que leve as próximas gerações a um patrimônio genético, cultural e socioeconômico mais evoluído e mais feliz. Eu desejo que você encontre na alimentação natural, na alimentação fresca, a felicidade e o bem-estar que isso proporciona para você e para sua família. Obrigada!